Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Que manhã gostosa. Que manhã maravilhosa. Como o nosso coração está ardendo, como eu estou feliz com meu Deus, de poder realizar coisas que outrora para nós parecia impossível, amém? Tem muitos irmãos que estão aqui esta manhã, que para muitos era... Glória a Deus, amém, está cortando aqui. Era impossível você estar aqui. Mas o Deus que nós servimos, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que nós adoramos esta manhã, Ele preparou este dia para que nós pudéssemos estar juntos. Eu tenho certeza, amado, que dos céus o Senhor ordenou algo diferenciado para cada um de vocês no dia de hoje. Clésio já falou aqui claramente para nós, para desligarmos o nosso celular, colocar aí no modo avião. Se desliga um pouquinho daquilo que Deus quer fazer. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que a porção... que a porção que o Senhor colocou nas nossas vidas, esta será derramada nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Amados, eu gostaria de falar esta manhã com vocês. Foi nos dado um tema, e esse tema ele é muito grande, porque ele pode ser abrangido de várias formas. E o que nosso Deus quer falar comigo e contigo é pessoal, amém? Esta palavra é para você. Essa palavra não é para o outro que está do seu lado, esta palavra não é para o irmão que disse que viria e não veio. Todas as ministrações que nós vamos estar ouvindo aqui no dia de hoje, elas foram preparadas pelo Senhor para o seu coração. E eu tenho certeza que nós, enquanto homens de Deus, pessoas que o Senhor trouxe para aqui, temos algo para receber dele. Isso que é importante, eu quero que você grave no seu coração, a fim de que isso caia no seu bom coração. Ouvimos agora há pouco a respeito da horta que foi preparada. Ouvimos há pouco que teve um cuidado melhor com certas sementes que foram germinadas, foram separadas, foram adubadas. E esta manhã você está fazendo isso. Você estava lá na sua horta e você separou algumas mudas. E essas mudas hoje, elas estão sendo tratadas pelo Senhor, sendo adubadas pelo Senhor. Eu quero dizer que nós, enquanto homens de Deus, nós temos um propósito, sim ou não? Sim ou não? Amados, nós temos um propósito que Deus preparou, que o Senhor entregou e confiou a nós. Mas eu só consigo ouvir esse propósito, eu só consigo estar nesse propósito se eu estiver alinhado com este Deus. Somente quando eu estou alinhado com Deus, quando eu estou em perfeita sintonia, a despeito somente de depender, não há esse estado de perfeição. Mas hoje nós estamos aqui porque dependemos e cremos que o Senhor tem algo para nós. E quando nós, então, recebemos isso do Senhor, nós começamos, então, a ouvir dEle. Já nos foi proposto, nesta manhã, de pegar o bloquinho e de você colocar o seu nome, datar, e de você fazer um compromisso. E eu me comprometo com... E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Você vai se comprometer somente com aquilo que dEle vier, daquilo que a palavra dEle testificar no seu coração. Somente isso, nada mais que nós vamos estar fazendo. E falar de estar alinhado com Deus, falar de estar caminhando num propósito de Deus, é dizer, Pai, eu estou pronto para aquilo que o Senhor tem para mim enquanto homem. Eu estou pronto para cumprir o projeto que o Senhor tem para mim, ao desígnio que o Senhor me colocou. É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos feito, é isso que nós temos caminhado. Acontece que nós temos percebido que o inimigo, o nosso inimigo comum, que foi dito aqui esta manhã, ele tem roubado de nós princípios, ele tem roubado de nós valores, ele tem enxertado ervas daninhas em nosso meio, de maneira que o nosso objetivo, o nosso propósito, ele começa então a sair numa tangente, ele começa então a não fazer parte mais da nossa realidade. Nós estamos alheios muitas vezes ao propósito que Deus tem na nossa vida, porque nós não estamos alinhados com este Deus todo-poderoso. E você sabe qual é o principal propósito do Senhor?
Você sabe qual é a principal vontade dele nas nossas vidas? Nós que aqui estamos, ele te fez um homem. Graças a Deus que ele te fez um homem. Fala para o seu irmão aí do lado aí. Graças a Deus que Deus te fez um homem. Graças a Deus que ele te fez um homem. Porque o Senhor não errou quando ele te formou um homem. Nós somos homens. E o Senhor, quando nos forma, Ele coloca sobre nós responsabilidade. Ele coloca sobre nós características que só cabem a um homem. Ele nos dá palavra. O Senhor nos dá coragem. O Senhor coloca sobre nós confiança. O Senhor coloca sobre o homem assertividade. Mas será que esses poucos e pequenos atributos que eu falei há pouco é enxergado na sua vida? Será que de fato nós estamos na posição e da forma que Deus planejou, no propósito a qual Ele caminhou? À minha direita, à esquerda de vocês, tem uma palavra escrita na vertical, qual que é? Mais uma vez. À minha esquerda, à direita de vocês, tem outra palavra que está dizendo... Está dizendo, as pessoas enxergam em você a hombridade e enxergam em você o sacerdócio. Há um propósito de Deus. O propósito de Deus na sua vida foi te fazer um homem. E Ele requer que todo homem exerça a sua hombridade, a fim de que ele cumpra o seu sacerdócio. O Senhor, Ele nos formou de tal forma, Ele confiou em nós de tal forma, que Ele nos tornou capazes, pela sua palavra e pelo projeto da salvação, de sermos o sacerdote da nossa casa, de exercermos a hombridade a qual toda a sociedade, de maneira desesperada, clama. Nós temos caminhado durante estes anos e ensinado outros homens. E eu tenho identificado, amados, que a nossa sociedade ela tem falado muito sobre isso. Nós precisamos de melhores médicos. Nós precisamos de melhores professores. Nossa sociedade precisa de políticos sérios. Nossa sociedade precisa de melhores policiais e assim por diante. Ela começa a clamar por pessoas que prestam serviço pelas suas funções e que devem atender às suas necessidades. Que hoje essas pessoas, essas profissões, esses exercícios profissionais, eles estão fracassados. E eu tenho dito, nós não precisamos de melhores médicos, nós não precisamos de melhores policiais, nós não precisamos de melhores professores. O que nós precisamos são de homens de verdade. Porque estes homens, sendo verdadeiros, eles serão bons médicos, eles serão bons professores, eles são os melhores policiais, os melhores políticos que a sociedade precisa para cumprir o propósito de Deus. É por isso que eu digo esta manhã, você tem um propósito e Deus te fez um homem. Porque se nós não comunicarmos isso, se nós não entendermos que a hombridade dada por Deus, ela precisa ter valores, precisa ter alinhamento, precisa da palavra, o que eu comunico enquanto homem é falho. O que eu comunico enquanto homem não atende à expectativa a qual o Senhor nos colocou. Eu preciso perceber em Deus a necessidade que o outro tem em receber dele o que foi dado a mim, pela palavra de Deus. Eu preciso ser um homem segundo o coração de Deus. Eu preciso exercer a minha hombridade. E aqueles que fazem um curso, que caminham conosco, sabem que hombridade e semelhança a Cristo são... Mais uma vez, hombridade e semelhança a Cristo são... Hombridade tem pouco a ver com o homem natural. Amém? Hombridade tem pouco a ver com o homem natural. Hombridade tem tudo a ver com Jesus. É a Jesus que eu olho. É a Jesus que eu busco. É a Jesus que traz a mim e a você tudo o que for necessário para que a minha hombridade seja completa. Porque se eu faço qualquer coisa a despeito da hombridade sem Cristo, eu simplesmente repito o comportamento a qual não terá o efeito desejado. Pode ser até bom, mas não é suficiente. A hombridade que nós temos dada por Deus, ela impacta o mundo, ela transforma os corações. Mas eu tenho percebido, amados, e nós vamos identificar isso na palavra de Deus. Eu quero compartilhar contigo o que está escrito.
em Gênesis, no capítulo de número 31. Depois nós vamos dar uma navegada na palavra de Deus, ainda em Gênesis, não vamos sair desse texto, porque o Senhor colocou alguém que nós conhecemos, ou boa parte dos homens que aqui estão conhece, que se chama Jacó. Eu consigo enxergar na vida de Jacó muitos dos processos que nós, homens, vivemos nos dias de hoje, que desde o nascimento, desde talvez da concepção, tivemos a nossa identidade em Cristo, a identidade de Deus contaminada. A nossa identidade verdadeira ela tem sido roubada em todo instante, em todo tempo. E eu só posso me alinhar com Deus, eu só posso estar caminhando com o que Deus fez, se eu estiver a minha identidade alicerçada no Pai. Eu não consigo, de forma alguma, atingir um objetivo fora de Deus. E nós vemos na vida de Jacó, alguém que desde o seu nascimento tinha um propósito, sim ou não? Desde o nascimento. Nós conhecemos a história de Jacó. Jacó, filho de Isaque e de Rebeca. Jacó era fruto da promessa do pai. Se nós observarmos seu avô, Abraão, sua avó, Sara, um milagre, esterilidade na família. Não foi diferente com o pai dele, com Isaque e com Rebeca. Rebeca também não gerava, era estéril. A posição que Isaque se coloca, uma posição de intercessor, ele clama a Deus, pede para que o Deus de Israel gerasse na sua mulher um filho. Há uma gravidez, Rebeca percebe algo diferente no seu ventre. A palavra de Deus vai dizer que os meninos, que as crianças no seu ventre se empurravam, eles lutavam. Ela estranha aquilo e pergunta para Deus o que está acontecendo. Essa é a história de Jacó. O Senhor responde àquela mulher. No seu ventre há duas nações. No seu ventre há dois propósitos. E Deus vai trazer a clareza àquela mulher a respeito de quem ela estava gerando. Que havia dois filhos, e que o mais velho iria servir ao mais moço. Eu quero dizer esta manhã que o nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus de resposta, é um Deus de revelação, é um Deus que traz direção. Homem que é um homem de Deus, homem que busca alinhamento, ele tem resposta de propósito. Ele sabe aonde o Senhor vai levar. Há uma grande responsabilidade sobre nós. Muitas vezes nós estamos narrando a palavra do Senhor, nós estamos narrando exemplos bíblicos, e nós nos colocamos apenas como espectadores, vendo aonde aquela coisa vai dar, onde aquela resposta, onde aquela história termina. Ei, a história que o Senhor revela na palavra, ela transborda no seu coração, porque ela comunica. Ela traz para nós o sentimento ao qual o Senhor nos interage, a fim de que o nosso propósito, o nosso estar, seja revelado. Nasce então aquelas duas crianças. Conhecemos a história. Quem nasce primeiro? Esaú. Peludo. Está aí o seu nome. No nascimento percebe-se, então, confirma-se o que Deus já tinha revelado no coração daquela mulher, que era gêmeos. E vem então Jacó agarrado no calcanhar do seu irmão. Naquele momento se manifesta algo que o inimigo traz no coração dos pais de maneira sorrateira. Coloca-se então o nome daquele menino Jacó, porque aquele que está no calcanhar, alguns vão trazer uma interpretação que é o que engana, é o astuto. Conhecemos a história desses dois. Eu queria que nós lêssemos o versículo 3, ou apenas ouço, por favor, em Gênesis 31. Jacó já adulto, Deus fala assim para ele: Jacó, volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó, volte para a terra dos seus pais e de seus parentes, que eu estarei com você. Você vai voltar para casa. Você vai retornar para a sua família.
Jacó ouviu de Deus, ele estava alinhado. Jacó, ele estava dentro do seu propósito. E é o que nós estamos falando aqui nesta manhã, na necessidade desses, basicamente, 1000 homens que aqui estão. Da importância de nós ouvirmos a voz de Deus e ao sairmos para a nossa casa, ao retornarmos no dia de hoje, ou talvez amanhã, não sei qual o dia do seu retorno, que você possa voltar direcionado pelo Deus Todo-Poderoso. Que você possa voltar com a sua resposta. O meu compromisso é. E não somente ter ciência do compromisso, mas caminhar para que este compromisso seja cumprido. No nascimento de Jacó, ele ouve, todos dizem, todos afirmam que ele era o enganador. Naquele momento a sua identidade começa então a ser moldada. Naquele momento ele começa então a ser influenciado, como nós influenciamos nossos filhos. Nós vendo a história, vamos perceber que Esaú, ele se torna adulto, e ele é um exímio, um habilidoso caçador. Vai dizer que o irmão mais velho, ele gosta de estar nas campinas, de estar fora, de ser um aventureiro. Diz que as caças que ele faz, ele consegue fazer comidas, guisados, pratos saborosos. E esses pratos agradam ao seu pai Isaque. Começa então esta família a ter uma identidade. Ela começa então a caminhar segundo as coisas que acontecem. Em contrapartida, Jacó, o caçula, embora tivesse sido revelado ao Deus de Deus Todo-Poderoso, a sua mãe, o seu destino, o comportamento dele se segue conforme o tratamento acontece. A palavra vai dizer que Jacó, contrário do seu irmão, ele cuida, ele passa a ser cuidador de rebanhos, um pastor. Um caça, o outro cuida. Um vai para o campo, e Jacó gosta de ficar em tendas. Quem gosta mais de Jacó, então? Mamãe. Rebeca cuida muito mais, tem muito mais interesse de um em detrimento do outro. Talvez isso aconteça nas nossas vidas. Talvez nossa história familiar é isso. Nós observamos então as pessoas andando nesta terra, dentro da sua casa, apenas com os olhos naturais, apenas percebendo de maneira muito limitada aquilo que está acontecendo ou eles mesmos vão desenvolvendo, negando muitas vezes uma voz de Deus dada à sua vida. Ei, o Senhor falou algo ao seu respeito, você sabe o que é? Você já ouviu de Deus quem tu é? Ou você caminha ainda com outras vozes? Eu pergunto mais uma vez aqui esta manhã, qual é a voz que você tem ouvido? Ei, homem, nós estamos afirmando e declarando esta verdade. Graças a Deus que te fez um homem. Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? Homens? Que tipo de homem? 1 Coríntios capítulo 11, 13, nós temos uma palavra que nós conhecemos. Quando era menino, andava como menino, falava como menino, me comportava como menino. Mas quando eu cresci, quando eu tornei-me um adulto, eu deixei para trás as coisas de menino. Que tipo de homem a sociedade tem enxergado hoje? Você que é homem? Você tem se comportado como tal? Ou você ainda é um menino? Ser homem não é questão de ser do sexo masculino. Não, nós sabemos disso. Ter maturidade não é questão de ser idoso, mais velho. Também não. Hombridade, ela precisa caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Porque hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. E eu começo então a caminhar e entender e perguntar para os outros quem eu sou, vou provar para A, para B isso. Não, não é assim, é assado. Ei, a nossa voz não vem do mundo, a nossa voz vem de Deus. É de lá que vem a voz. É de lá que o Senhor clama, é de lá que o Senhor fala para nós e revela quem Ele é. Esta família que nós estamos referenciando, ela começa então a caminhar e ela ter então alguns valores que estão sendo estabelecidos. Porque esta família vinha da promessa de Deus.
Essa família vinha de Abraão, a qual o Senhor sentava para conversar, a qual o Senhor revelava e estabelecia os seus princípios. Isaac, filho da promessa, assim também o fazia. Eles conheciam muitas coisas, porque Deus assim falava. Havia já na cultura estabelecido princípios e valores eternos. Nós conhecemos então agora um fato nesta família que vem marcar uma mudança de chave. Em Gênesis, no capítulo 26, no versículo 25 ainda, perdoe-me, 31. Jacó havia feito um prato de lentilha. Seu irmão, o caçador, provavelmente não conseguiu nada naquele dia e chega em casa com fome. Havia sobre aquela família um direito chamado direito de primogenitura. O primogênito, ele teria direitos na família e dentre esses direitos receber a bênção do seu pai. Esaú chega diante de Jacó e pede a ele um prato daquela lentilha. Jacó não deu aquele prato. Jacó chega para aquele homem e diz assim: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, o direito de primogenitura. Aí diz a palavra que Esaú responde: para que me serve esse direito se eu estou em ponto de morrer de fome? Amados, tem certas coisas que estão sobre nossas vidas que nós não valorizamos, nós não entendemos. Tem coisas que o Senhor colocou sobre nós que são nossa responsabilidade, nossa fonte de bênção, nossa fonte de recurso. Mas nós, por alguns sentimentos temporários, por situações que vão passar, negligenciamos e, neste caso, Esaú vendeu, passou o direito daquilo que ele tinha. Aqui começa uma mudança de chave naquela família. Aqui começa, embora seja um ponto de conflito, um ponto de discussão, um ponto que alguns julgam de covardia, de engano, mas é um ponto que o Senhor começa então a corrigir o propósito a qual ele tinha. Porque o Senhor havia te dado uma palavra de que o mais velho serviria ao mais moço. Nós começamos a perceber então Deus trazendo ao propósito aquilo que ele já havia revelado. E muitas vezes nós, lutando com as nossas próprias forças, deixando de ouvir Deus, começamos então a sofrer, começamos então a passar por certas coisas na nossa vida enquanto homens que não deveríamos estar passando, simplesmente porque nós deixamos de ouvir Deus, ou simplesmente porque mesmo ouvindo, eu não pratico o que me foi revelado. Feito isso, nós vemos a história dessa família caminhar, e me chama a atenção o que acontece no versículo 31. Diz que, não, na frente, 27, no capítulo 27. A palavra de Deus vai dizer o seguinte para nós: tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui, pai. Disse ele a Isaque: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue as suas armas, o arco, a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, traga-me, para que eu coma e te abençoe antes de eu morrer. Este foi o dia do erro de Isaque. Por que você diz isso, pastor? Porque Isaque, ele havia condicionado o tempo da bênção, a sua idade e a sua cegueira física. Ele havia entendido que naquele momento, pela situação que ele estava, ele já não sabendo quando iria morrer, ele decide então liberar uma bênção para o seu filho.
o filho mais velho, o filho primogênito. Acontece que, se nós formos examinar a Escritura, Isaac, além de ser enganado pelo próprio Jacó, que nós vemos o texto adiante, Isaac demora quase 30 anos para morrer. Isaac, ele comete um grande erro. Ele sai do tempo de Deus neste momento. Ele começa a achar que estava prestes a morrer, por isso deveria abençoar o filho. E nós temos muitas vezes sofrido das atitudes, das consequências de pessoas que têm autoridade sobre nós e não entendem o tempo de Deus porque não estão alinhados com o Pai. E nós, muitas vezes, também perpetuamos esses erros porque não estamos alinhados com Deus para transmitir o tempo, a bênção no tempo do Pai. Eu vou pular agora essa história que eu quero falar, na verdade, do retorno, da volta dele. Conhecemos ali a mãe, ouvindo aquilo, pede que Jacó se vista, tem aquele todo cenário. E aí nós conhecemos a história. Isaac abençoa a Jacó, achando que era Esaú. Esaú chega num momento que já foi dado a bênção, clama de maneira desesperadamente: pai, você não tem uma bênção para mim? Não sobrou nada para mim, pai. Eu hoje vou caminhando e vejo tantos homens que fazem essa mesma pergunta: pai, tu tem uma bênção para mim? Pai, você tem algo para mim? Nós vamos tomar atitude, amados. Nós vamos entender quais são os princípios que Deus revelou para nós na sua palavra, a ti que venhamos praticá-lo. Homens estão andando de maneiras cegas nesta terra. Homens estão doentes nesta terra. Homens estão preocupados com seus dons, seus talentos, com as suas caças, com seus guisados. Homens estão preocupados em agradar a mãe. Homens estão preocupados em cuidar das suas tendas. Mas têm deixado o altar de Deus, têm deixado a sua busca com o Senhor. E isso tem trago desalinhamento. É por isso que o valor de hombridade, é por isso que o valor de sacerdócio, ele é desconhecido na nossa sociedade. Outros valores estão sendo estabelecidos e nós temos substituído e aceitado qualquer coisa como verdade e não buscando no Senhor a fonte verdadeira. Nós vemos então agora Esaú com amargura, com ódio no coração. Esaú, ele é tomado com um sentimento, então ele decide com um rancor, ele decide com atitude, que quando passasse os dias de luto do seu pai, ele iria matar o seu irmão Jacó. Olha o que uma cegueira espiritual de um pai causa no coração de um filho. Nós vamos observar os 20 e poucos anos seguintes. Uma história estabelecida naquela família que trouxe separação na comunhão com Deus. Quando Rebeca ouve essa promessa, esse juramento, ela corre então a Isaac e ordena que Isaac envie seu filho amado à casa do seu tio, a fim de que ele constituísse casamento, para que o tempo então pudesse se encarregar de cuidar daquelas feridas. Para que o tempo pudesse trazer uma solução. Ei, se você der tempo em omissão, o problema só aumenta. Eu gosto do tempo. As pessoas me conhecem, eu falo muito sobre isso. Porque o tempo, ele traz resultado. O tempo é o tempo necessário para que as coisas sejam geradas, as sementes cresçam, para que haja fruto. Quando Jesus resolveu uma equação, porque ele revelou que muitos iriam pregar em seu nome, muitos iriam fazer coisas que pareciam ser dele, mas somente iriam enganar. Seus discípulos ficaram atônitos com aquilo e perguntaram: então como saberemos? E Jesus traz a resposta: pelo fruto. Pelo fruto vocês vão saber. E para que haja fruto precisa de tempo. Tudo que for semeado no seu coração aqui não vai se tornar em resposta imediata, amados. Precisará de um tempo para decidir. Então o tempo ele corrobora, o tempo age no meu e no seu favor. Porque quando nós erramos, quando nós pecamos, o Senhor nos traz a sua verdade, a sua palavra. Isso gera em nós arrependimento.
Esse arrependimento, então, ele torna um confessar de pecado. Isso é colocado para fora com os nossos lábios. E nós começamos, então, agora, neste momento, a ser aptos de receber do Senhor a cura. E esta cura vai trabalhar no nosso coração. E isso começa, então, a gerar um alinhamento. Acontece que eu tinha um comportamento outrora. Meu estilo de vida era distante da vontade de Deus. E agora eu sei da verdade, agora eu confessei, e agora eu estou pronto para caminhar. Só que esta caminhada, ela vai requerer de mim e de você decisões. Mudança de comportamento. Um estilo de vida novo, uma metanoia, uma transformação que acontece no meio no seu coração. Deus foi tão misericordioso com Jacó, que na primeira noite que ele saiu, na primeira madrugada, na primeira vez que ele deitou-se sozinho, lá no deserto de Padan-Aram, ele pegou uma pedra, puxou e usou esta pedra como seu travesseiro. E pegou no sono. E diz que ele teve um sonho, e ele neste sonho, o que ele viu? Uma escada que ligava a terra ao céu. E nessa escada anjos subiam e desciam. E no topo dessa escada ele ouviu Deus. No topo dessa escada foi manifesto a vontade do Senhor. No versículo 10 do capítulo 28 vai dizer o seguinte: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomou uma das pedras dali, usou como um travesseiro e deitou-se. E teve um sonho na qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você, a sua descendência, a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste e para o norte e para o sul. Todos os povos desta terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. E o Senhor ainda diz: Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que eu lhe prometo. Amado, você percebe agora algo que não havia acontecido na vida de Jacó? Jacó, ele estava sentenciado pela sociedade, pela sua família, de ter uma identidade, um comportamento que distava da vontade de Deus. Jacó, ele é induzido e levado, ele inclusive chega para sua mãe Rebeca: mas tem certeza, mãe? Haverá uma maldição sobre isso. E ela fala: meu filho, que recaia sobre mim, mas vai lá e recebe a bênção do seu pai. Eu acredito, amado, isso não está na palavra, sou eu que acredito, eu que entendo. Aquela mulher não teve coragem de em outro momento revelar aquilo que Deus tinha dito para ela enquanto resposta quando os filhos estavam lá. Mas depois dos fatos acontecendo, ela resolve assumir toda e qualquer maldição sobre ela, a fim de que o propósito de Deus seja cumprido. E aí eu quero dizer que a bênção de Deus não nos acrescenta dores. Há um engano sobre isso. Não tem preço que eu e você precisamos pagar para receber o que vem de Deus. Porque se Deus falou, Ele vai nos abençoar. Porque o preço já foi pago. Já foi pago, amados. Eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso padecer. Eu não preciso ser humilhado, a não ser que seja pelo nome dEle. Não há nada que eu me aperfeiçoe, que eu faça, que eu vou me aperfeiçoar. Porque quem me aperfeiçoa é Cristo Jesus. Ela resolve aquilo e coloca aquele menino agora num apuros, porque ele sai de casa e vai só, e vai caminhar. Só que neste momento Deus entra com socorro. Neste momento Deus se revela. Há uma voz nova agora aparecendo, amém? Há uma voz agora dizendo a Jacó o que acontecerá com ele, quem ele é, da onde ele veio e a sua identidade. Jacó, a partir daquele momento, ele já não anda mais sozinho, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, trouxe a ele uma palavra de quem ele era, da onde ele ia e que ele não estaria só. Você tem essa palavra na sua vida?
Quando você se senta na sua família para falar do Deus de Israel, o Deus que você serve, o que você conta para a tua família. Quando você está na fila num banco, quando você está no seu trabalho, quando você está em momento que o Senhor te coloca para que você fale, o que você tem dito? Me lembro agora de Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, no finalzinho ali, no Atos 27. Na verdade, um pouquinho antes, né, quando Atos ainda vai ser preso para Jerusalém, foi para Jerusalém, foi preso. Paulo, mais uma vez, é açoitado, quase é morto. E o Senhor levanta diante de Paulo, mais uma vez, diz: Paulo, coragem. Coragem. Que da mesma maneira que tu testemunhaste de mim aqui em Jerusalém, é necessário que você fale de mim lá em Roma. Vocês entendem isso? Paulo não era livre de açoites, de perseguição, não. Mas ele era um homem de testemunho. Ele era um homem que contava. Se você perceber as defesas que Paulo fez, ele começa: eu estava a caminho de Damasco. Ouvi uma voz. Os que estavam comigo também ouviram um brado. Caímos em terra. E uma voz falou comigo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele homem tinha uma história. Aquele homem sabia do seu chamado. Aquele homem, então, ele se alinha com Deus, porque ele começa a se relacionar com Deus. Como é que você vai alinhar o seu propósito distante de Deus? Como é que você vai alinhar a vontade de Deus se você não ora, se você não intercede, se você não faz o seu devocional, se você não examina as Escrituras? Como é que você vai se desenvolver espiritualmente se não se propõe em jejuar? Amados, há certas coisas que nós precisamos fazer e buscar para que Deus de Israel cumpra aquilo que Ele promete. Porque Ele te fez um homem. Ele espera de você o que um homem faz, nada de diferente. Acontece que o valor do homem hoje está sendo desvirtuado, mas graças a Deus que a tua palavra nos alcança e nos traz de volta ao seu propósito. Há um propósito de Deus na sua vida. Momentos difíceis vão acontecer, claro. Imagine Jacó agora sozinho. E ele se levanta daquele sonho. E ele fica admirado com aquela voz. Certamente esta é a casa de Deus. Ele era limitado, ele não estava entendendo, a casa de Deus não era ali, mas assim ele sentiu. Glória a Deus por isso. O que ele faz? Pega aquele travesseiro, aquela pedra, e coloca em pé como coluna, e derrama um azeite sobre ela, e constrói um altar diante de Deus. O que você tem feito nos seus momentos de dificuldades? Você tem construído um altar? Aonde você tem derramado o seu óleo? Melhor dizendo, cadê seu óleo? Você vai examinar o texto, diz que Jacó saiu sem nada. Ele levou óleo. Mas se você for sair para uma batalha, leva seu óleo. Leva unção. Leva o Deus com você. Nós temos que entender o propósito que Deus tem. O que eu não posso é caminhar de maneira cega. Pois bem, conhecemos a história, vamos avançar um pouquinho mais. O horário corre. Jacó chega a Labão, vê Raquel, interage com ela, adentra a família, conhece a irmã de Raquel, Lia. O texto vai dizer que Lia tinha uns olhos meigos, mas ele amou a Raquel. Ele começa então a experimentar a bênção de Deus. Que nós vamos examinar e ver que tudo que Jacó colocava as mãos, fazia o quê? Prosperava. Era transformado. E ele então faz uma combinação, faz um acordo com o seu sogro Labão. Eu vou trabalhar 7 anos para ti, a fim de que você me dê a sua filha Raquel em casamento. Uau! Está justo, está combinado. O que é combinado não sai caro, né, irmãos? Está combinado? Sai caro, não. Esse cara nem vê esses 7 anos passar. Chega a noite de núpcias, quando ele vai se deitar com a sua noiva, seu sogro pega a mais velha, a Lia,
e dar a ele para passar a noite. Quando acorda, ele fica admirado e vai perguntar para o seu sogro: o que foi que fizeste comigo? Não fui por esta mulher que eu trabalhei 7 anos. Ei, o que acontece aqui? Ele sofre um engano, né? Jacó, ele foi visitado por Deus, Deus falou com ele, Deus deu uma promessa e Deus começou a cumprir. Você vê o resultado disso. Acontece, amados, que algumas atitudes que nós temos, estilo de vida que nós estamos, nós vamos estar sofrendo as consequências. A gente percebe, são aquele homem que enganava, agora ser enganado. Aquele homem, então, começa a sofrer algumas coisas por um estilo de vida errôneo. Labão disse: olha, é o seguinte, aqui na minha casa, não casa a mais velha, a mais nova primeiro que a mais velha, não. Eu posso até te dar também a minha filha, Raquel, mas você trabalha mais 7 anos para mim. Passou uma semana de núpcias com uma, casou-se com a outra e trabalhou então 14 anos. 14 anos de labuta, cumprindo aquilo que ele entendia que estava certo. Chegou um tempo que Jacó pediu o seu salário. Agora eu preciso trabalhar para mim. E faz um novo acordo com o seu sogro. Aí nós conhecemos a história lá das varas, das malhadas, das listradas. E Jacó então faz aquilo que foi combinado, porque o combinado não sai caro. Agora chegamos no momento que o Senhor quer cumprir, e agora eu quero dar atenção àquilo que o Senhor falou para Jacó. Jacó, volte para a terra de seus pais e seus parentes, e eu estarei com você. Deus agora dá uma ordem para aquele homem mudar todo um roteiro, todo um estilo de vida que ele já estava acostumado. 20 anos se passaram, havia enriquecido, havia recebido tudo que Deus tinha prometido, mas o que era principal ele ainda não tinha recebido. O que era principal ainda lhe faltava, uma mudança completa de caráter. Ele precisava receber plenamente quem ele era, aquele vazio, aquela pergunta que ecoava na sua mente, assim eu creio, uma interpretação que eu tenho da palavra de Deus, pelo texto nós vamos ver à frente. Era muito provável que Jacó tinha sempre uma pergunta do seu pai: quem és tu? Quem és tu? E ele dizia: sou eu, Esaú. Havia uma mentira que ecoava na sua mente. Quem é você? Sou eu, Esaú. Por 3 vezes, ele confirmou uma identidade que não era dele para receber um direito que já era dele. Jacó então decide voltar, porque ele ouviu de Deus. Ei, o que você tem feito quando você ouve de Deus? Você tem barganhado ou tem voltado? Deus está dizendo para nós esta manhã que nós vamos voltar. Vai voltar para a casa dos seus pais, vai voltar para os seus parentes, vai voltar para a sua casa. De que maneira que você quer voltar? De que maneira que você quer ir? Jacó então, ele fala com as suas esposas, pega seus filhos. Conhecemos aquela história que ele foge de Labão, ele ainda sai fugido. Irmãos, quem tem promessa de Deus não foge, não precisa. Ele ainda não tinha entendido completamente o propósito. Jacó precisava ter uma experiência com o pai. Mas ele ainda insistia em não cumprir plenamente o que Deus tinha dito. Ele começa então a agir de maneira equivocada. Raquel pega lá, né, as imagens do pai, dá uma confusão. No final, Labão corre, encontra com eles. Eu estou pulando essa parte aqui, só para contextualizar. Eles se resolvem. Ele pede perdão, eles fazem aliança. Ele sai da terra de Labão agora sem dívida. Ei, não se movimente deixando dívida. Resolva os seus problemas. Não adianta ir para um novo ciclo sem fechar o outro. 20 e tantos anos tinha se passado. Ele tinha que voltar, porque Deus disse: eu te trarei de volta. Mas eu não posso me movimentar. Eu não posso sair daqui sem fechar meus ciclos. Nós teremos oportunidade no dia de hoje para compartilhar e fechar alguns ciclos, para tomar decisões. Faça isso.
eu me comprometo em... Jacó resolve com seu sogro. E no capítulo 32 vai acontecer o seguinte: Jacó também seguiu o seu caminho, depois que seu sogro seguiu dele de volta. E o texto vai dizer: anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou um mensageiro adiante dele a seu irmão Esaú, lá na região de Seir. E este ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois, tenho jumento, tenho ovelhas, tenho cabras, servos, servas, e envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram ele: fomos até seu irmão Esaú, mas ele está vindo ao seu encontro e com ele vem 400 homens. Preste bem atenção. Jacó ouviu de Deus: volte para a tua casa dos seus pais, para a sua parentela, e eu serei contigo. Jacó se resolve, muda, dá um conflito, mas ele resolve, e agora ele começa a caminhar de volta. Só que Jacó ainda tem um comportamento, alguém que quer comprar, alguém que quer negociar. Jacó, me parece que, embora tenha ouvido Deus, embora tenha se movimentado por causa de Deus, ainda não confia em Deus. Ele começa então agora a mandar bens, ele começa agora a mandar servos, ele começa a dar preço pela sua reconciliação com o irmão. Jacó ainda começa a caminhar de maneira astuta, de maneira enganosa, e eu tenho visto homens que caminham conosco, e muitas vezes eu me coloco neste lugar, que não aceita a correção do pai, e querem serem tratados, ou querem caminhar segundo a sua força, e eu preciso entender que eu não caminho na minha força, eu caminho segundo a voz de Deus. Se ele me prometeu que me traria de volta à casa de meu pai bem, eu preciso confiar. Mas Jacó ainda não havia entendido isso. E agora ele começa então a enfrentar um medo. Diz o texto seguinte, versículo 7, Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Caramba, eu estou voltando. Deus me honrou. Eu tenho muito. Há uma promessa de ser próspero, de ser prolífero. Tenho aqui grandes filhos, mulheres. Estou voltando honrado. Quem confia na sua força, nos seus bens, mas não confia em Deus, nunca conhecerá o valor da verdadeira honra. Quem confia em carros e cavaleiros, não sabe o que é ser honrado. Honra é quando Deus te exalta. O Cântico de Ana vai dizer que do pó ele ergue o necessitado. E do montouro ele tira o pobre e o faz assentar com seus príncipes, os príncipes do seu povo. Quem nos exalta é o Senhor. Perguntaram para Jesus: Jesus, quando você estiver no seu reino, deixa sentar à tua direita? Isso não cabe a mim. Não cabe. No meu reino, quem quer ser exaltado, que se humilhe. Ei, abra mão da tua força nesta manhã. A situação está aí. O sentimento virá, medo, angústia, pavor. Mas ainda assim, com esse sentimento, Jacó pensa, que o versículo vai dar seguimento, ele então pensa em uma nova estratégia. Ele separa em grupos. Ele separa em grupos a sua família. E ele começa a mandar então aquele que supostamente ele menos amava na frente. E deixa Raquel por último e o seu amado José por último. Porque se meu irmão está vindo ao meu encontro com 400 homens, ele vai aplacar a ira dele na matança que vier nestes. Quem sabe eu chegue salvo com quem eu amo diante dele. Era essa a estratégia que Jacó montou e praticou. Ele começou a fazer isso. Só que, amados, meu Deus, ele faz uma obra completa, sim ou não? É completa. Meu Deus sabia da necessidade daquele homem. O nosso Deus sabia que aquele homem precisava ter algo diferente.
No capítulo 32, no versículo 22, vai dizer o seguinte: naquela noite, levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, o tão conhecido Val de Jaboque. Fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Amados, nós temos enfrentado aí um grande dilema, que os homens acham que não precisa do outro, que podem estar só. Inclusive não precisa da igreja, eu me viro com Deus. Cuidado com essas coisas. Isso vai ser falado aqui, creio eu. Mas tem hora que eu e você precisa estar de tete a tete com o Pai. Deus então faz com que Jacó esteja só naquele vale. Jacó então ele se posiciona diante do Pai, e diz o texto que aparece um homem e se põe a lutar com ele, e ele luta com este homem até o dia amanhecer. Este homem então vê que o dia está nascendo, e este homem então pede que Jacó o solte, que ele tem que ir embora. Amados, eu não sei qual é a força que você tem empenhado na obra, na tua vida, no teu chamado. Ei, não deixe a tua bênção passar. Jacó entendeu que aquele momento era o momento que ele tinha para receber algo de Deus. Ele queria uma bênção. E talvez a gente se pergunte o que mais que aquele homem precisava. Tinha bens, tinha filhos, tinha mulheres, tinha honra. Lá na casa de Labão, porque na casa de seus pais faltava algo. O anjo pede para largá-lo. E ele responde: eu não vou te deixar ir, a não ser que você me abençoe. Sabe o que o texto vai dizer? Logo em seguida. Você sabe o que aquele anjo vai dizer? Qual é o teu nome? Uau, como assim? O camarada tinha uma estratégia. Daqui a pouco ele está só diante de Deus, tem uma oportunidade. Agarra a oportunidade. E não deixa aquele anjo embora até que a bênção chegasse sobre ele. Ele tem a oportunidade então agora de ser abençoado, porque não te largo enquanto não me abençoares. E aí o anjo fala: qual é o teu nome? Eu me coloco, amados, nesse momento, como se fosse Jacó, eu parafraseio isso. Uau! Na casa de meu pai, da última vez que eu estive lá, quando me perguntaram qual é o meu nome, eu disse o nome, que não era o meu. Mas agora estou diante de Deus. Estou diante de uma realidade pungente na minha vida. Ele está dizendo qual é o seu nome, e aí eu vou me responder: eu sou Jacó. Aí o anjo diz para ele: não se chamará mais Jacó, e sim Israel. Amado, naquele momento, nós percebemos agora a identidade de Deus sendo revelada ao coração de Jacó. Você precisa voltar à tua casa. Eu estou te conduzindo, eu estou te levando e eu vou cumprir um propósito. Mas eu quero te dizer, Jacó, você não vai voltar como você era antes, porque até este momento você ainda usa de estutícia. Você ainda usa de engano. Você quer comprar o seu irmão e quem te guarda dele sou eu. Mas como tu lutaste comigo, como tu perseveraste comigo, eu vou mudar o teu nome e vou te chamar de Israel. Porque lutaste como homem com o próprio Deus. Você é príncipe do meu povo. E nós vemos então agora Jacó indo ao encontro de seu irmão. Amados, é lindo o que Deus faz. Aquele que tinha uma ameaça, aquele que tinha uma promessa, aquele que demonstra ainda ódio e rancor, porque se ele não tivesse ódio e rancor, ele não vinha com 400 homens em cima do seu irmão. Havia passado 20 e tantos anos, o rancor estava lá, o ódio também. Mas o nosso Deus, quando Ele nos dá uma identidade, quando Ele nos alinha ao seu propósito, Ele muda toda a história. O que é difícil para o meu Deus fazer na sua vida?
O que Deus tem falado contigo que você mesmo tem botado limite? Não coloque limite no que Deus quer fazer na sua vida, porque Ele muda até o teu nome, Ele muda o seu caráter, Ele muda a tua situação. O que nós temos que fazer ao sair daqui é receber essa identidade e esse propósito vindo de Deus. Nós precisamos tomar uma decisão, amados, de mudar aquilo que o mundo colocou sobre nós. Não aceitarmos essa identidade contaminada, fora do propósito. Você tem um propósito. Mas se você não tem uma história com Deus, se você não está marcado por Deus como fazer isso, fica mais difícil. Quiçá possamos dizer que fica quase impossível. Eu preciso entender, eu preciso me relacionar com o Pai. Quando te perguntam quem é teu Deus, o que tu responde? Pois bem, nós conhecemos quando Jacó se encontra com Esaú, agora Israel se encontra com Esaú. Os dois se encontram, e se abraçam e se beijam. O texto vai dizer que Esaú pergunta para ele: que tanto de coisa é essa que você mandou para mim? Ah, são meus, eu quero te dar. Não, rapaz, não preciso não, estou cheio de coisa. O que eu queria era você. O que eu queria era me relacionar contigo. Papai ainda está vivo. Nós temos uma história para caminhar. E ele fala: não, meu irmão, recebe, eu insisto. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando eu te vi, é como se eu tivesse visto a face do meu próprio Deus. Amado, às vezes o seu algoz é Deus revelado. Ele quer mudar o teu coração e o meu coração. Ele quer fazer de nós nova criatura. Há uma história. Não se iluda com as mentiras, com o que dizem. Não, recebe o que é verdadeiro de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus de geração, amém? Não trabalha só para você não, trabalha para o outro. Trabalhe para seu filho, para o filho de seu filho. Mude, aceite o que Deus tem para você. Vai doer? Vai ser difícil? Vai, mas valerá a pena. Esses dois se resolvem, começam a morar juntos, no mesmo campo. Aí eu vou ficar de cá, tu vai ficar de lá. Começam a crescer, vivem bênçãos, promessas de Deus. Enterram o pai juntos. Aquele cara Isaac que se enganou lá atrás, eu estou prestes a morrer, não estava. Mas no tempo certo Deus o recolheu. Agora Jacó começa a seguir, e eu quero finalizar com vocês, dando exemplo do nosso Deus, que é um Deus geracional, é um Deus que faz coisas tremendas, amado. Mas é necessário você preservar no seu coração o dia que Ele te marcou. O dia que Ele fez coisas novas na sua vida. Aí conhecemos a história, que esses camaradas lá entram em confusão, vai vender José, José vira escravo, José vai parar no Egito e se torna um governador, o vice-governador da cidade. Aos 7 anos de bênção, 7 anos de escassez, falta suprimento, e Deus vai levar aquele povo, aquelas famílias lá para o Egito. Acontece aquela situação que José faz para que o papai venha, Jacó então se apresenta, e aí nós estamos agora diante de Jacó, já velho e de fato cego. Agora mudou as coisas. Percebe o ciclo vindo? Isaac está velho, está cego, está no Egito, e ele quer transmitir a bênção. Ele quer fazer da maneira certa. Ele entendeu isso. E eu quero te convidar para acompanhar comigo a leitura em Gênesis 32. Não, na verdade, Gênesis 30, Gênesis 48, eu pulei aqui, 48, perdoe. Diz assim um texto. Algum tempo depois, dissera a José, seu pai, está doente. Então José foi vê-lo. Levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e anunciara a Jacó, seu filho José veio vê-lo. Então Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso apareceu para mim em forma de luz na terra de Canaã. Tenta imaginar esse cenário, José no seu palácio, o pai dele num aposento. José sabe que o pai está doente,
José, então, entende e quer que o pai abençoe seus filhos. Há uma palavra de bênção para ele. Ele vai diante do seu pai. Seu pai, então, ele faz todo o esforço para se assentar. Tamanho era a debilidade que ele estava. Ele se esforça para um simples sentar. E você sabe o que José ouve do pai? O Senhor me marcou. Sabe o que Israel fala para o filho? O Senhor me marcou. Naquela noite, lá no deserto de Padan-Aram, Deus se apresentou para mim em forma de luz. Pastor, o que você quer dizer? Eu preciso ter o meu dia, a minha história, o meu selo para contar. Porque quando Jacó, ele traz à memória aquele dia que inicia a sua jornada, ele está dizendo, vale a pena seguir Jesus. Vale a pena caminhar com Deus. Ele me marcou, Ele se apresentou a mim e me fez uma promessa. E muitas vezes a gente vai conversar com irmãos a despeito da sua experiência com Deus e eles não têm nada para contar. Como é que você vai trazer a sua casa, a sua família, seus filhos, os seus netos para perto do Senhor se você mesmo está distante dEle? Não dá para contar a bênção do outro, você tem que contar a sua. É a sua história, é a sua experiência. Se foi num deserto, se foi num barco, se foi para Damasco, eu não sei, mas Deus tem uma história contigo, Ele tem um propósito, Ele quer te marcar. E Ele se coloca então a falar. Deus falou comigo e me abençoou dizendo, eu o farei prolífero e multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos, e darei nesta terra propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, eles serão conhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubens e Simeão. E os filhos que nascerem deles serão seus. O que Israel está falando? José, esses 2 meninos são meus. Eu me comprometo a abençoá-los. Eu caminharei com meus netos, eu liberarei. Agora, quando os filhos desses nascer, aí serão teus. O nosso compromisso, amado, é geracional. Não para só em você, não para só em seu filho, não para só em seu neto. Libere uma palavra de bênção, se posicione, porque Deus tem uma palavra para vocês. Deus tem algo dos céus para vocês. Avançando o texto para a gente entrar na conclusão. Os filhos que nascerem depois deles serão seus, serão convocados o nome deles de irmãos e receberão a sua herança. Quando eu voltava lá de Padan-Aram, da minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. E eu sepultei ali, ao caminho de Efrata e em Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou, quem são estes? Respondeu José, seu pai, são os filhos que Deus me deu aqui. Traga-os aqui que eu quero os abençoá-los. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da sua idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José colocou seus filhos perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José, nunca pensei que viria a sua face novamente, e agora Deus me concede também ver os seus próprios filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel, curvou-se com o rosto em terra, e José tomou seus 2 filhos, Efraim, à sua direita, perto da mão esquerda de Israel. Manassés, à sua esquerda, perto da mão direita de Israel. E os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. O que está acontecendo aqui, pastor? Não entendi nada. José pega seus 2 filhos, Manassés, o mais velho, Efraim, o mais novo. Coloca diante da mão direita do seu pai, o mais velho. E coloca diante da sua mão esquerda do seu pai, o mais novo. E faz com que o pai pegue a mão direita e abençoe o primogênito. Mas Israel não faz isso. Israel troca a mão.
Israel tinha experiência desse negócio. Israel resolveu fazer o que Deus mandou. Israel, então, ele troca a mão para abençoar o mais novo e não o mais velho. Ele toma uma atitude a qual o Senhor havia revelado. Nós, muitas vezes, por religiosidade, por costumes equivocados, não queremos fazer o que Deus está mandando. Quando José, versículo 17, viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, ele não gostou. Por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la de cabeça a Efraim para de Manassés. E ele disse, não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e respondeu, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes tornarão muito mais povos. E assim, Israel os abençoou. Se coloque de pé. Somos homens, sim ou não? Somos homens, sim ou não? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nós somos homens. Deus nos fez homem. E como homem formado por Deus, nós caminhamos segundo Deus colocou. Você vai voltar para sua casa. O Senhor vai te levar de volta em segurança. Eu creio nisso. Mas não volte o mesmo homem. Entra no Val do Jaboque. Luta com Deus. Recebe a sua identidade verdadeira. Aos que já receberam, não se desvie dela. Há lutas, há caminhos para ser percorrido. Há palavras a serem profetizadas. E sobre você está a bênção deste Deus Todo-Poderoso. Recebe de Deus aquilo que Ele quer lhe entregar. Não deixe para depois resolver estas coisas. Resolva hoje. Coloca nos pés do Senhor hoje. Fale com Ele hoje. Se você não está dando conta, pai, eu estou fraco. Lembra daquele pai que queria que seu filho fosse curado? Jesus perguntou para ele, você crê? Senhor, me ajuda na minha incredulidade, dá-me fé. E Deus operou o milagre. Ei, peça socorro para quem pode socorrer. O nosso Deus está aqui. Pai, nesta manhã eu quero te agradecer, Pai, por esta oportunidade. Quero, Pai querido, interceder por cada homem que aqui está. Pai, eles são teus, eles te pertencem. Eu não sei, Pai, qual momento que o Senhor encontrou com eles, ó Pai. Eu não sei, Pai querido, de que forma o Senhor os marcou, mas traga à memória aquilo que traz esperança. Ó Deus, que esses homens se posicionem, que esses homens se coloquem de pé. Ó Deus, não os deixe que eles saiam daqui da mesma maneira, Pai, que eles vieram. Não, Senhor, os transforma, os muda. Faça com que a Tua palavra arda nos seus corações. Faça com que seus pés, ó Pai Santo, trilhem caminhos que o Senhor planejou, sejam eles difíceis ou não. Nós não somos de retroceder, Pai. Não, nós somos daqueles que vão adiante. Eis aqui, Pai Santo, um povo que trabalhar para a geração, que vai impactar a nossa nação. São homens de honra. Assim eu oro e eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, homens de Deus? Salve aí com suas palmas. Aleluia. Eu agradeço essa rica oportunidade, amém? Aleluia. Everton, sobe aqui. Obrigado, queridão. Deus te abençoe. Graças a Deus.